Sou o Padre Ricardo Rodolfo, como o Peter já disse, trabalho no Santuário do Pai das Misericórdias e peço a sua atenção agora aqui, olha para frente, que nós não dispersemos agora diante da Palavra de Deus que vai ser proclamada e que os nossos corações estejam abertos para a graça de Deus. O tema que nós vamos trabalhar agora, nesta manhã, é o tema Com Maria, na escola do sofrimento, aprendemos a amar a Cristo. Se você quiser anotar, é um tema forte, profundo e que pode nos ajudar a viver bem essa Semana Santa. Com Maria, na escola do sofrimento, aprendemos a amar a Cristo. E quero que você anote também aí o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 35. Nós vamos meditar outras passagens, mas esta nos ajudará também a compreender o que Deus quer nos falar. A expressão escola do sofrimento, meu irmão, minha irmã, pode parecer aos ouvidos do mundo moderno, não é algo que não traz prazer, que não traz algo que vai acrescentar algo na nossa vida, mas pelo contrário, se nós soubermos entender e passar pelo sofrimento, e o sofrimento que o Senhor nos permite viver, nós vamos gerar muitos frutos. No sofrimento se gera muitos frutos, se assim nós aceitarmos Ele, com o olhar cristão. Depois, se você quiser também anotar, uma encíclica que o Papa João Paulo II, ele escreveu sobre o sentido cristão do sofrimento humano. Estou falando já para você anotar, porque depois você pode refletir melhor o que é o sofrimento na ótica cristã e como nós devemos viver. Quem aqui é cristão, levante a mão. Todos nós. Então você precisa aprender e entender o sofrimento que nós vivemos, ele pode gerar em nós muitos frutos. Então a expressão, não é sofrimento, escola do sofrimento, tem profundidade bíblica e espiritual. E é através da experiência de Maria que nós vamos caminhar, onde nós encontramos um belo aprendizado. Maria no sofrimento nos dá a graça de nós amadurecer, ter intimidade com Cristo, porque ela é mãe e discípula, e no sofrimento ela nos ensina a amar como Jesus amou. Preste atenção nisso. Maria, ela não é só mestra do sofrimento, ela é discípula e nos ajuda no sofrimento a viver e amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter essa compreensão muito clara dentro do seu coração. Maria, ela não foi somente espectadora da cruz, ela estava unida à cruz e ao sofrimento do seu Filho Jesus. Porque muitas vezes nós não aceitamos o sofrimento porque somos meros espectadores. Não, nós precisamos fazer o que Paulo nos fala lá na sua carta, não é? Diz assim o seguinte, não é? Que nós devemos unir o nosso sofrimento aos sofrimentos de Cristo. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos compreender esta realidade profunda da escola do sofrimento de Maria, que significa que ao observar Maria durante a paixão de Jesus, ela nos ensina a amar Cristo de maneira profunda e verdadeira. Quer amar nosso Senhor Jesus Cristo profunda e verdadeira? Olha para o sofrimento de Maria. Leia agora lá então em Lucas capítulo 2, versículo 35. O Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 35. Simeão anuncia: uma espada de dor transpassará a tua alma. Vamos ler juntos só esse versículo? Uma espada de dor transpassará a tua alma. Maria, ela é avisada que a dor fará parte da sua missão. Maria não estava enganada quando Deus dá a ela a missão de gerar o seu filho, não é, no seu ventre. Ela dá a ela todos os indícios.
Você vai gerar o Salvador, mas gerando Ele, você vai passar por muito sofrimento. Esse sofrimento, meu irmão, é para que a salvação alcance a todos nós. Maria, ela sofreu também para que, dando a luz, viesse para nós aquele que pudesse nos remir, não é? Nos perdoar de todos os nossos pecados. Vai lá em João, capítulo 19, versículo 25. João, capítulo 19, versículo 25. Olha o que nós vamos ler aí no capítulo 19, versículo 25. Diz assim para nós: junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Vamos ler juntos? Junto à cruz de Jesus estava sua mãe. Ela é avisada que a sua alma vai ser transpassada por uma espada de dor. E agora João mostra para nós, ela entendeu a sua missão, estar junto à cruz de Jesus. Você tem permanecido junto à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou você tem renegado a cruz de nosso Senhor? Meu irmão, minha irmã, Maria é para nós esta mulher que sofreu silenciosamente ao ver seu filho ser crucificado. Torna-se mestre na dor, na entrega e no amor fiel. Maria está dizendo para nós que seguir a seu filho Jesus, não estamos isentos de não sofrer, de não sermos tentados, de não sermos caluniados, de não sermos desprezados. É ou não é verdade que quando nós passamos por tudo isso, nós queremos logo o quê? Desistir. Você acabou de ler o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25. Maria, sua mãe, estava aos pés da cruz, para dizer para nós o quê? Não devemos desistir, mesmo que nós passemos pelo sofrimento. Muitos cristãos estão perdendo a oportunidade de se santificar, de amadurecer, de amar a nosso Senhor Jesus Cristo, de ser um cristão melhor, porque estão abandonando a cruz de Cristo. Não podemos abandonar a cruz de Cristo. Nós precisamos saber que por trás deste sofrimento de Nossa Senhora e de Jesus, esconde um mistério salvífico do amor de Deus por cada um de nós. O sofrimento, meu irmão, por si só, quando nós vemos Jesus pregado na cruz, todo ensanguentado, nós não devemos olhar somente esta fisionomia, nós precisamos entender o que está por trás deste sacrifício cruento. Está por trás algo importantíssimo: o amor de Deus por nós. Se nós compreendermos que por Cristo na cruz sofreu por amor a nós, nós também vamos sofrer por Cristo, por amor a Ele. E nós não devemos desistir de buscar isso. Pega lá também a palavra de Deus, não é? Dentro do contexto de Mateus, não é? Lá em Mateus capítulo 2, versículo 13, 25. Olha como Maria nos ensina nessa escola do sofrimento. Está tudo de forma bíblica aqui. Mateus 2, 13, capítulo 2, versículo 13, versículo 15. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Maria, então, aqui faz o quê? Deixa tudo para proteger o menino Jesus da perseguição de Herodes. Ela conhece o medo, ela conhece o exílio, ela conhece a insegurança, mas não perde a sua confiança em Deus. Maria, desde que recebeu o anúncio do anjo, não teve um momento de paz, só a paz que vem de Deus, mas ela teve um coração que foi ali, não é? Passado pelo sofrimento. Quantas vezes Maria teve que sofrer a dor de ver o seu filho sendo, não é? Falado mal dele, caluniado, mentindo contra ele. Quem é mãe aqui? Levante a mão. Você que é mãe, sabe como é difícil quando alguém fala mal do seu filho, não é? Mas Maria, ela aprendeu no silêncio
e sabia que o seu filho precisaria passar por aquilo, ela oferece todo aquele sofrimento para a salvação da humanidade. Ela sabia que o sofrimento do seu filho tinha um propósito: salvar a cada um de nós. Você está compreendendo, meu irmão, minha irmã? Essa mulher que foi preparada por Deus, essa mulher que foi experimentada no sofrimento, essa mulher que foi experimentada na dor, essa mulher que não teve um momento de paz, porque Jesus, quando ele está ali na vida pública, naqueles 3 anos, com certeza o coração de Maria só pôde colocar a sua confiança em Deus para passar por tudo aquilo. E você, meu irmão, e você, minha irmã, tem essa capacidade que Nossa Senhora teve de suportar e de aceitar o plano de Deus, sabendo que desde o início de Simeão, uma espada de dor transpassará a sua alma. Maria poderia dizer naquele momento: eu não quero mais nada, dê essa missão para outra pessoa. Mas Maria compreendeu que se ela aceitasse, muitas coisas mudariam na vida de muitas pessoas. É ou não é que muita coisa na sua vida mudou por causa da dor de Maria, por causa do sofrimento de Jesus, para te salvar? É ou não é verdade? É. Só que eu e você precisamos ter a coragem de não desistir, de não reclamar. Maria não reclamou no sofrimento, Maria não murmurou no sofrimento, Maria não deixou, não é, de rezar, de confiar. Maria não deu as costas para Deus. Maria confiou inteiramente, mesmo no sofrimento. Você não pode, meu irmão, minha irmã, no sofrimento ficar reclamando. Quer ver uma cruz pesada que Deus dá para nós? Olha para essa pessoa do seu lado aí. É ou não é verdade que é uma cruz pesada às vezes? É. Mas essa cruz pesada que Deus nos dá não é no sentido negativo. É porque Deus sabia que essa pessoa te ajudaria a te santificar. Porque é verdade, muitas vezes, porque nós conhecemos, né? Talvez você conhece profundamente essa pessoa, talvez não conhece, mas quantas vezes essa pessoa já te irritou, já te chateou, ou já te decepcionou, ou já te machucou com alguma palavra, mas nós não podemos fazer o quê? Revidar, murmurar, xingar. Não, nós precisamos aceitar que isso é algo que Deus nos dá para que nós sejamos santos. É ou não é verdade que você vai se santificar porque essa pessoa está te ajudando a entrar no céu? É, mas muitas vezes nós queremos fazer o quê? Desistir da cruz. Pega na mão dessa pessoa e diga para ela: eu não vou desistir da minha cruz. Diga para ela: você é uma cruz leve, suportável, e como Maria, eu vou até o fim com você, como Jesus foi e Maria foi, estiveram unidos até na cruz. Você está vendo que o sofrimento gera em nós, não é, maturidade? Ter maturidade como Maria teve, não é? Pega lá comigo agora, neste momento. Olha que dor para uma mãe que perde o filho. Mateus, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 41, 50. Pega lá comigo. Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 50. Vou ler. Tua mãe e eu, aflitos, te procurávamos. Tua mãe e eu, aflitos, te procuravam. Quem já perdeu um filho aí num shopping, já perdeu numa praia, já perdeu num parquinho de diversão? Eu lembro que quando tinha 8 anos de idade, eu me perdi da minha mãe, mas eu chorava tanto, e minha mãe, quando me encontrou, chorou mais ainda, porque minha mãe tinha me perdido. Olha a dor daquela mãe naquela criança. Era uma criança, Jesus se perde no templo ainda criança, adolescente. A dor do coração, não é? Da perda do seu filho, e 3 dias sem Jesus. Imagine você ficar mãe 3 dias com seu filho perdido e não sabe onde ele está. Não causa uma dor no coração? Não causa um sofrimento? Mas Maria e José, não é? Para Maria é como se perdesse o sentido da vida.
Mesmo quando Deus parece distante, Maria nos ensina a procurá-lo com fé e amor. Olha o que Maria está nos ensinando. Quantas vezes nos sentimos perdidos na vida, não é? Quantas vezes nós nos sentimos sem norte, sem direção, onde procurar, o que fazer. Maria está dizendo para nós, mesmo nessa situação, nós devemos procurá-lo, nós devemos amá-lo, nós devemos dar a Ele tudo aquilo que nós estamos sentindo, e Ele vai nos ajudar. Pronto, Jesus apareceu, e Maria teve o seu coração de novo tranquilizado. Quem confia em Deus, mesmo que demore as situações, Deus de alguma forma vai intervir naquela situação. Maria só passou por tudo isso porque o coração dela estava em Deus. Quantas vezes nosso coração não está em Deus e por isso nós nos desesperamos, deixamos de confiar. É ou não é verdade? Isso acontece porque deixamos de procurar a Deus, interceder, pedir, clamar. Não é? Deus, Ele está atento à nossa oração, e Maria em nenhum momento deixou de rezar, deixou de pedir. Ela era gente como a gente, ou não é? Ela não é deusa, ela foi escolhida, ela foi preparada por Deus, não é? Mas ela é uma ser humana como nós, mas ela é aquela que no grego se diz, que kariktomene, a cheia de graça, ou seja, é a única pessoa no mundo que recebeu todas as graças. Ela é a medianeira de todas as graças, porque Deus sabia que ela tinha um coração que sempre confiaria em Deus, mesmo na dor. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desistamos de buscar a Deus. Agora pega comigo lá em Lucas, capítulo 23, versículo 27 e 31. Lucas capítulo 23, 27, 31. Maria encontrou seu filho carregando a cruz. Maria encontrou seu filho carregando a cruz. Quem aqui assistiu o filme de Mel Gibson, Paixão de Cristo? Existe uma cena que marcou profundamente o meu coração. E mesmo que eu não queira chorar, eu choro sempre. Quando Jesus, nessa cena aqui, carregando a cruz, ele cai, e Maria, sua mãe, estava de frente com ele, e passa a lembrança de Jesus ainda criança, correndo, e cai, se esfola todo, e Maria pega Jesus no colo, né, balança aquela criança, e Jesus se sente ali consolado, não é? E depois que passa aquela cena, Maria encontra força, ela levanta do chão e vai ao encontro do seu filho, e olha para ele, e abraça ele, e olha, se você lembra dessa parte, que daí me arrepia todinho, Jesus que estava caído ali, passando por aquele suplício, sofrimento, ele olha para sua mãe, que olha nos seus olhos, e ele diz para Maria, eis que renovo todas as coisas, e levanta. Aquele sofrimento Jesus suportou, porque Maria ensinou Jesus também a passar pelo sofrimento. Maria foi ensinada, Jesus foi ensinado por Maria a passar por aquilo que ele ia passar. Por isso ele teve força, por isso ele não desistiu da cruz. Ele poderia naquele momento ficar ali, não é? E ter desistido. Pai, não aguento mais. Mas Maria olhou e não falou nada. É como que Jesus escutasse o interior de sua mãe dizendo, meu filho, essa é a sua missão, levanta, continua. Meu Deus do céu, como é difícil para uma mãe ver um sofrimento de um filho e ainda dar força para ele continuar sofrendo. O que uma mãe às vezes sem Deus iria fazer? E é natural, isso não é o errado e pecado. Meu filho, deixa isso para lá, não compensa. Não, ela ajudou Jesus a compreender, continue, não pare, vai até o fim, e Jesus foi até o fim, para ensinar a mim e a você, o quê? Não desistir. Quem aqui tem uma cruz pesada? Não é agora a pessoa não, a sua cruz mesmo. Tem, não tem? Você não tem algum sofrimento que você está passando?
alguma dificuldade, talvez é lá no seu trabalho, talvez é lá com o seu esposo, talvez é o seu filho, não sei, mas não desista, aprenda com o sofrimento. Lá no Rio de Janeiro, quando o médico foi aonde eu estava internado e disse para mim assim: Padre Ricardo, você tem 50% de chance de vir a óbito nessa semana. Por causa de uma pancreatite que eu tive, eu fui para operar a vesícula e lá descobri a pancreatite. Ele não teve dó não, ele chegou e disse assim: você tem 7 dias para você melhorar, senão você pode vir a óbito. 50% e 50% é 50%. É uma grande probabilidade de vir a óbito. Aí eu olhei, fiquei quieto, meditei, não reclamei, não pedi a Deus: Senhor, pelo amor de Deus, eu só tenho 1 ano de padre, eu demorei 20 anos para ser padre, eu não vou poder desfrutar um pouquinho do meu ministério sacerdotal? Mas eu não fiz isso e dizendo: por favor, Senhor, me cura, eu sou da Canção Nova, nós lá rezamos para que as pessoas sejam curadas e as pessoas são curadas, me cura. Não pedi nada disso para Deus, eu só pedi para Ele que eu pudesse suportar aquele sofrimento com confiança e esperança em Deus. Eu só pedi uma coisa para Ele: que eu me confesse, que eu receba a unção dos enfermos, que eu possa receber os sacramentos, a Eucaristia, para que eu tenha força para passar agora por esses 7 dias, no soro e na glicose, sem comer e sem tomar nada. Recebi algo muito importante. Eu só rezei isso no meu coração quando o médico disse: eu quero receber os sacramentos, para eu passar esse momento de dor. E o que é interessante, que Deus não mandou somente um sacerdote, mandou um bispo e 7 padres naquele dia para me visitar. Recebi a unção dos enfermos, recebi a confissão e a Eucaristia, porque eu confiei no Senhor naquele momento de dor. Ele cuida de nós mesmo quando estamos sofrendo. Eu poderia chutar o balde, mas eu disse: a minha confiança está nele. Agora a minha pregação é essa aqui, porque aqui é fácil pregar para vocês, mas quando chegar o sofrimento, aí é com a minha vida que eu vou pregar. Eu fiquei 7 dias naquele hospital, depois mais 2 dias para a cirurgia. E era o meu aniversário depois dos 7 dias, e aí o Padre Jonas me ligou, por vídeo. Aí quando ele ligou, eu disse: padre, que bom, né, ver o senhor e tal. E aí ele me disse: eu estou muito contente de te ver, Padre Ricardo, e você está bem, que bom, que beleza. E eu disse: que bom, padre, que bom, mas eu estou com uma pancreatite, por favor, não fale esse nome. Eu disse: mas por quê, padre? E aí ele explicou, porque tinha um padre que atendia aqui na Canção Nova, que era dos salvistas, Padre Eliano, e pouco tempo ele tinha falecido de pancreatite. E o Padre Jonas, como pai, ele não queria falar por medo de eu poder morrer. Mas ele falou algo muito importante para mim: você é demais, hein, Padre Ricardo? Eu fiquei sabendo que você teve um bispo e 7 padres para te atender. Quando eu fiz cirurgia de vesícula, eu não tive isso não. Que beleza, você teve isso. Parabéns. E ele me ligou para dizer isso, que ele estava contente de que Deus estava cuidando de mim no sofrimento. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu saí daquela situação que eu estava de enfermidade. Depois da cirurgia, eu fiquei 40 dias em casa, me recuperando. Eu celebrava as missas sentado. Até me sugeriram: padre, não celebre as missas, porque você está debilitado. Eu disse:
É aqui no Calvário do sacrifício de Jesus que eu vou unir os meus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. E eu não deixei de celebrar nenhum dia o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi o sacrifício de nosso Senhor que me deu força para continuar, para não desanimar. Sim, eu perdi peso, eu perdi 10 quilos, eu fiquei magro, mas eu não perdi o meu vigor espiritual. Meu físico estava abalado, realmente, que vergonha, não é? Os meus irmãos que tinham que me trocar, dar banho, mas, falei assim, se Jesus passou por tudo o que Ele passou, eu vou ter que passar por essa humilhação também, por esse sofrimento. 40 dias, os irmãos da comunidade do Rio de Janeiro se revezavam para ficar um de dia e um de noite para fazer comida para mim, e eu não podia ficar em pé, eu só podia ficar deitado e andar um pouquinho para poder ajudar. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o sofrimento gerou maturidade ao meu coração. O padre que eu sou hoje é porque eu vivi aquela situação como um sacerdote, da enfermidade que me traz a maturidade. Esses dias, há pouco tempo, antes da quarta-feira de cinzas, eu estava atendendo no confessionário ali, das 8 às 11 da manhã, com muitas dores nos rins. Eu estava desde janeiro vindo com recorrentes crises renais. Quem já passou por crise de rins aqui, sabe como é doído. Dizem, né, os médicos e as mulheres, que é pior que a dor de parto. E eu, naquele momento, naquele confessionário, sofrendo muitas dores. E eu disse, Senhor, eu vou aguentar toda essa dor pela salvação das almas. Tem pouco padre hoje aqui. Se eu sair, vai ser um padre a menos pessoas serão atendidas em confissão. Eu aguentei até onde eu pude. Mas quando eu cheguei em casa, eu tomei o remédio, aí vomitei, passei mal, e já fui logo para a cirurgia, aqui em Lorena. E na quarta-feira de cinzas, começou a minha quaresma com uma cirurgia de retirada de pedra de rins. Fiquei 7 dias em casa, com aquele catéter duplo J, que é horrível, mas eu pedi ao Senhor, eu ofereço toda essa dor que eu estou sofrendo, pela salvação das almas. Por que eu estou trazendo esses 2 testemunhos do que eu vivi? Porque eu aprendi com Maria, que na escola do sofrimento, nós amadurecemos, nós nos tornamos mais íntimos de Deus, nós nos tornamos pessoas melhores, e nós vamos fazer aquilo que Deus sempre deseja, que nós sejamos santos. Então eu pedi ao Senhor, se for para eu passar, para que eu seja santo, e que outras pessoas se salvem, Senhor, eis-me aqui. Você precisa também dizer diante do sofrimento, dizer para o Senhor, eis-me aqui, diante desse sofrimento que você está passando agora. Talvez, mãe, você perdeu o seu filho e você não consegue aceitar a perda desse teu filho. Oferece pela salvação das almas. Eu sei e entendo o seu coração de mãe, mas eu estou dizendo para você, não desista. Se Deus permitiu você viver isso, porque Deus vai tirar algo muito importante para a sua vida. Você vai se tornar uma mulher forte, corajosa, de têmpera, como Maria, que foi até o fim, que sofreu o suplício da cruz, olhando para o seu filho. Também você, mãe, você vai passar por isso, e cada um de nós que estamos aqui, nós não podemos deixar de viver esse sofrimento. Pega lá comigo outra passagem, João, capítulo 19, versículo 38 ao 40, João, capítulo 19, versículo 38 ao 40, mas nós vamos só pegar uma parte. João, capítulo 19, versículo 38 e 40. Receberam o corpo de Jesus. O filho morto está agora em seus braços. Quer uma dor pior do que essa? De uma mãe receber nos seus braços o seu filho sem vida? Ela o embala como um bebê, agora sem vida. É o silêncio da dor mais profunda, mas ainda há amor, ainda há entrega. Entenda isso. Maria, com o seu filho morto sem vida,
em seus braços, ela ainda, no silêncio da dor mais profunda, pode dizer: ainda há amor no meu coração, ainda há entrega. Maria está nos ensinando que no sofrimento você precisa amar ainda mais, você precisa se entregar ainda mais, você precisa continuar a amar a nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai te livrar de todas as coisas. Maria teve Cristo, teve o Pai, teve o Espírito Santo ao seu lado sempre. Deus não dá uma cruz maior do que nós podemos carregar, só que nós estamos deixando a cruz de Cristo de lado. Não deixe, aguenta firme, diga para essa pessoa: aguenta firme, com Maria, aguenta firme. Nós precisamos aguentar sim, nós vamos aguentar. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado, se ela estiver triste, diga para ela: eu quero te encorajar, nessa tristeza, ou no sofrimento, a não desistir. Diga para ela: dá o seu melhor sorriso para mim. No meio da dor nós podemos sorrir, no meio do sofrimento nós podemos sorrir, porque aquele que nos chamou, aquele que está conosco, Ele é fiel, Ele vai nos ajudar. Ele não vai deixar que passemos pela prova sem que nós possamos crescer espiritualmente. Quem aqui deseja crescer espiritualmente, levante a mão. Olha que beleza, todo mundo quer. Só que diga para ela: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Tem uma passagem que ele diz assim também, o Jesus: quem deixar mãe, pai, família, amigo, por causa de mim, terá 100 vezes mais e a vida eterna, e tem uma vírgula, e com perseguição, ou com sofrimento, ou com dor. Jesus não está dizendo que você seguir a Ele, que você vai estar isento disso, não. Por isso nós não podemos desistir jamais de viver na graça de Deus. É ou não é uma escola de Maria? Olha tanta coisa que ela está vivendo aqui e que está aqui na palavra de Deus. Vamos para a última passagem. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo de 50 a 56. Você anota, porque depois você vai ler inteiro. Eu só quero pegar um trecho aqui para a gente poder compreender o sofrimento de Maria. Lucas capítulo 23, versículo 50 a 56. Elas observaram o túmulo e como o corpo fora colocado. Ou seja, o túmulo se fecha. Maria volta para casa sem seu filho. Que dor é essa? É uma dor sem nome. Porque de forma natural, quem enterra o filho, quem enterra os pais são os filhos, não é os pais que enterram os filhos. Então Maria volta para casa sem seu filho. Mesmo na luta, ela espera. Mesmo na escuridão, ela crê na ressurreição. Então quero dizer para você que está passando pelo sofrimento, pela noite escura, você que está passando pela dor, acredite, essa escuridão vai passar, porque Cristo ressuscitou. Ele não está morto, Ele está vivo. E Ele diz para nós, lá em Isaías, não é? Ele carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, não é? E também na palavra de Deus vai dizer, não é? Que o sofrimento vai passar. Olhos, aquilo que os olhos não viram, que ouvido nenhum ouviu, que coração nenhum sentiu, é o que Deus está preparando para aqueles que permanecerem fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. É só na alegria? É na onde também? No sofrimento e na dor. Você vai ver, vai dar tudo certo. Vai, porque Deus está conosco. E quero terminar, para a gente rezarmos, com algo importante da escola do sofrimento de Maria. As dores de Maria não são apenas momentos trágicos, mas degraus de fé e de amor.
quer subir nos degraus do amor e da fé, passe o sofrimento junto com Maria. Cada dor revela o seu coração unido ao Cristo, nos mostrando como viver o sofrimento com confiança, esperança e entrega total a Deus. É ou não é que nós precisamos esperar com Maria? Papa João Paulo II diz assim para nós: o Cristo dá novo sentido ao sofrimento. Olha aqui o que o Papa João Paulo II diz: a cruz de Cristo é o centro da carta. Em Jesus, o sofrimento ganha um sentido redentor, ou seja, de salvação. Cristo não apenas sofre por nós. Olha, Papa João Paulo II que está falando. Cristo não apenas sofre por nós, mas convida-nos a participar do seu sofrimento de amor. Diga para essa pessoa: eu quero te convidar a passar pelo sofrimento e unir o seu sofrimento ao de Cristo por amor. Aí não fica mais fácil passar pelo sofrimento se nós unimos o nosso sofrimento ao Cristo por amor? Se nós fazemos por amor, tudo vai bem. Agora, se eu reclamo: ai, minha unha do pé, ai, que dor de cabeça, tudo reclama, tudo vai mal. Mas passa isso com amor, que isso vai ser uma dor suportável. O cristão precisa aprender a passar o sofrimento com amor. Com amor. Não foi isso que Jesus ensinou? Foi. A cruz não é uma lição para nós, a cruz também não é uma escola para que nós possamos aprender o que é viver o amor? É. Agora, não desista. Aguenta firme para valer. Olha só para você ver, e termino com este testemunho. Eu estava sofrendo muito. Ele diz que eu sou o imorrível. Quem já assistiu o Duro de Matar? Já assistiu esse filme antigo? Não morre nunca? Acho que até no 7º lá, sei lá. Por que eu sou? Eles falavam que eu sou o imorrível. Porque eu já passei por 10 cirurgias na minha vida. 10 cirurgias. Então você percebe que nesses 42 anos da minha vida, eu sofri bastante. Mas quando eu sofri, porque depois de quando eu me converti, eu passei por umas 6 cirurgias. Então 5 foi fora de Cristo. As com Cristo, eu passei me unindo ao sofrimento. Por isso que eu sou forte. Não estou falando aqui para me engrandecer, não. Eu sou forte na fé porque eu uno o sofrimento. Eu não desperdiço nada do que eu vivo, porque se Deus permitiu que eu viva isso, porque Ele tem um propósito na minha vida, porque Ele tem um propósito para que eu cresça, porque eu tenho um propósito para que eu ame mais. Eu não desperdiço. Então eles disseram: você é o imorrível. Por quê? É o homem das dores. Talvez você saia do lado de uma pessoa que sofre muito, mas que bom que ela sofre, porque ela pode te ensinar muito no sofrimento. E aí eu estava com muita dor de coluna, e eu fui no médico, o médico disse: você está com uma hérnia de disco. Eu falei: meu Deus do céu. Passei pela cirurgia de varizes há 2 anos, agora eu venho aqui no médico, estou com hérnia de disco, depois eu tive a pancreatite, depois logo em seguida a vesícula, e agora esses dias o rins. Mas por que eu estou falando da dor na coluna? A dor, né, como que é o nome agora? Da hérnia de disco. O padre Edmilson da Canção Nova, quem conhece ele? Conhece? Um querido, né? E ele disse: padre, me leva lá em Três Corações para uma missa. Eu falei: padre, é 3 horas de viagem, eu estou com muita dor na coluna. Não, meu filho, vamos comigo, não tenho motorista para me levar. Eu falei: padre, é 3 horas sentado, dói demais. Ele disse: meu filho, vamos com o padre. Como é que eu não vou? Eu falei: meu Deus do céu, Senhor, é pela salvação das almas que eu vou então. Fomos. E chegamos lá, na missa. Nunca aconteceu isso comigo e também nunca vi nas igrejas ter esse banco, que não tem encosto nenhum. Imagine, missa do padre Edmilson, fora da TV, 3 horas de missa. Missa de cerco de Jericó. Eu sentei lá e falei: meu Deus do céu, Jesus.
Eu fiz uma caridade de trazer o padre, mas achei que ia chegar aqui, ia ter um lugarzinho para me sentar tranquilo, não tem encosto. E aí, a missa foi 3 horas de missa, e eu morrendo de dor. E o padre Edmilson me disse assim: padre, você conduz a adoração. Eu falei: padre, eu estou com dor. Conduz a adoração. Eu falei: tá bom. Padre, mas vai ter que passar com o Santíssimo. Você vai conduzir a adoração. Eu falei: tá bom. Coloquei a capa, o véu mural, e começamos a adoração. E Deus me falou assim: pede para aqueles que estão aqui nessa igreja colocar a mão aonde existe alguma enfermidade. Eles, não, eu vou também colocar. Coloquei a mão. Eu disse: o Senhor pediu para que a gente coloque a mão onde existe uma enfermidade. E todo mundo colocou, e eu disse: e o padre vai colocar também. Coloquei e rezei. Rezamos, rezamos, rezamos. Pronto. Louvamos, louvamos, louvamos. E 1 hora e pouco de adoração. Voltei para a Cachoeira Paulista. E depois eu cheguei em casa. Cadê a dor? Não tive mais dor. Deus, Ele consola todos que podem e querem aceitar o sofrimento. Eu poderia negar aquele sofrimento, mas Deus tinha um propósito: vai naquela missa que eu vou te curar. Mas Ele não falou assim, padre Edmilson, só falou: vai, é você que tem que ir. E depois eu fui entender o porquê que Deus me levou naquele dia, porque Ele queria mostrar: se você souber sofrer e passar pelo sofrimento, no momento certo eu vou te dar a consolação. Não tenho mais hérnia de disco, não sinto mais nada. Já faz 2 anos e meio que eu não tenho mais nenhuma dor na minha coluna. Confiar. Mas eu não pedi para Jesus me curar, eu só falei: vou colocar a mão. Se Ele quiser, Ele cura. E Ele curou. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu não sei quais são as suas dores, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela emocional. Talvez você, menina que está aqui jovem, terminou o seu namoro e você não aceita, e você está sofrendo muito. Você precisa compreender: talvez Deus permitiu para que Ele te cure. Talvez Ele vai te colocar uma pessoa melhor na sua vida. Eu não sei, estou dando exemplos daquilo que Deus está trazendo no meu coração. Se você viveu isso, então tome posse. Mas nós queremos rezar agora. Mas eu queria que você rezasse do jeito de Maria, confiando, amando. Agora você vai fazer diferente. Em vez de reclamar, você vai louvar a Deus por este sofrimento que você está vivendo. Diga: Senhor, eu quero, Senhor, louvar por essa situação que eu estou vivendo. Senhor, eu quero passar agora a amar mais o meu casamento. Se eu não estou suportando o meu casamento, eu quero agora suportar. Reze do seu jeito, fale agora com Jesus. Se te ajude, levante o seu braço e vai falando com Jesus agora. Eu não conheço o que está no seu coração, não, meu irmão. Eu não conheço o que você está passando, não. Se Deus nos revelar através de palavras de ciências, nós aqui vamos trazer, mas agora é você que precisa rezar. É você que precisa agora deixar Deus conduzir o seu coração. E eu quero pedir, Senhor, nestes instantes finais que nós temos, eu quero pedir junto com o Peter sobre você aquilo que o Padre Jonas nos ensinou. Para passar pelo sofrimento, precisamos ser batizados no Espírito Santo de Deus. Quem aqui deseja ser batizado no Espírito Santo de Deus? Eu queria te desafiar a algo que muitas pessoas têm medo de fazer por causa do comodismo da qual o mundo nos envolveu. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui até... Como que chama isso aqui, Peter? As grades. Ah, mas não vai caber todo mundo não. Vai se apertando no corredor. Deus quer curar você. Por que eu estou falando isso para você agora? Porque Deus me colocou no coração. Nós precisamos também dar o passo. A gente fica esperando de Deus somente. Não, dê o passo. É difícil sair do lugar? É difícil sair do lugar. É difícil às vezes olhar para o irmão e falar: olha, Deus falou isso. É difícil, eu sei. Mas quando você dispõe o seu coração, Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Maria nos ensinou isso. Maria nos falou e está nos formando na escola do sofrimento. E você não pode agora deixar essa graça passar.
Levante os seus braços e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, batiza-me no teu Espírito Santo. batiza-me no teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo, Senhor, O teu Espírito Santo, Senhor, vem em auxílio das minhas fraquezas, vem em auxílio das minhas fraquezas, das minhas das dores, minhas dores, dos meus do meu sofrimentos. sofrimento. Eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, esse batismo no Espírito. esse batismo no Eu não Espírito. quero voltar para minha Eu não casa quero voltar para minha a casa. mesma pessoa. A mesma pessoa. Eu quero voltar para minha casa, quero Senhor, voltar para minha casa, Senhor, fortalecido fortalecido na graça do Espírito Santo de Deus. na graça do Espírito Santo. Vem de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo Vem de Deus. Espírito Santo de Vem, Deus. Espírito Santo Vem. de Deus. Minha alma tem sede De ti. de ti, ó meu Deus. Se você deseja, cante forte. Minha alma suspira por ti. Com toda a força. Pode ser mais forte, mesmo que você esteja sofrendo. Minha alma tem sede Coloca coragem agora. de ti, ó meu Deus. Minha Minha alma suspira por ti. diga forte, diga para o Senhor: sopra. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos. Estamos reunidos. Coloca em força teu agora na sua nome. voz, enche o seu pulmão e diga para o Senhor: ó vento impetuoso, Ó vento vem sobre nós, Senhor. Nós queremos esta graça, nós queremos ser transformados pelo teu poder, Senhor. Renova-nos com teu poder. Com teu poder, faz que o céu, ó meu Pai, Sopra hoje. sopra hoje aqui. Vem Espírito, Vem Espírito Santo. vem. Pode ser mais forte, irmãos, cante. Ó vento impetuoso, Vem neste lugar. fortalece o que é fraco. Com teu poder. Com teu poder. Rasgue o Rasga céu. o céu, ó meu Pai. Sopra hoje. Sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo de Deus. Oh, Vem. Oh, Canta. que você seja agora tocado pela graça de Deus. Se você deseja receber o batismo no Espírito Santo, levante os seus braços e vai balbuciando assim. Batiza, Senhor, todos aqueles que estão passando, Senhor, pelo sofrimento, pelas dores, pelas enfermidades. Senhor, derrama a sua graça, Senhor. Que essa Semana Santa seja uma Semana Santa diferente, Senhor. Que muitos corações se voltem para Ti, Senhor. Tira do nosso coração a murmuração, tira do nosso coração a reclamação, tira do nosso coração a dúvida de fé, Senhor. Dai aos Teus filhos a graça de acreditarem. Se nós pedimos a graça do Espírito, Ele virá sobre nós e Deus vai derramar sobre nós porção dobrada do Teu Espírito. Ora no Espírito agora, solta sua voz no Espírito agora. Sim, que agora nós recebamos de Deus, uma vez que nós cantamos, uma vez que nós pedimos, agora é a hora de nós recebermos a graça de Deus, a força de Deus, o Espírito Santo. Sim, sinta agora neste momento Deus passando no nosso meio, Nossa Senhora intercedendo. Ela esteve no cenáculo em Jerusalém, ela que viveu todas as dores, mas ela que foi agora, naquele momento, encorajando os discípulos a não desistirem, a não desanimarem, mas estarem juntos pedindo o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, sopra sobre nós, renova-nos, transforma-nos, cura-nos, Senhor, com a Tua graça. Ore no Espírito, meu irmão, ore no Espírito, minha irmã, receba agora uma porção dobrada do Espírito, para que você suporte a dor, o sofrimento, sim, as contrariedades, as adversidades, as enfermidades. Vem,
Renova-nos, renova-nos, renova-nos. Encha-nos, encha-nos, encha-nos. Vem, 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 Espírito de Deus. Sopra agora sobre todo este rincão. Sopra aqueles que estão em casa, Senhor. Batiza no Espírito. Renova-nos, Senhor. Peça, meu irmão, peça, minha irmã. Ó vento, ó vento, ó vento impetuoso. Vem, vem neste lugar. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Mas que o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem, Espírito Santo, vem. Eu quero resgatar o que o Peter falou no começo. Aqui neste rincão tem muita história. Quantas vezes o Padre Jonas pregando aqui, pedindo o batismo no Espírito Santo, e muitas vidas foram mudadas. E não é diferente. O que o Peter falou, talvez ele não tinha a consciência de tudo que Deus queria falar para ele. Mas Deus queria que neste momento, o que ele disse. É história, né, Peter? É história, Padre. E eu quero... Nós estamos no final da transmissão, mas eu fui surpreendido aqui atrás. Antes de começar a pregação do Senhor, vou falar rapidinho. Como é que é teu nome mesmo? Alessandra. Alessandra me chamou ali atrás, Padre. Vou só resumir para não tem tempo para tudo isso. Uma mulher que lutou pela filha, jovem, uma jovem, pediu oração. Falei, minha filha, 3 minutos para entrar no ar, não consigo rezar agora. Mas o Senhor descreveu a vida dela, Padre, na sua pregação. A filha dela, ela conseguiu acompanhar a filha, né? Que inclusive tentou suicídio algumas vezes, mas não aconteceu isso, porque o Senhor tinha um propósito para aquela alma, para a salvação daquela jovem. Foi até o final, se converteu, a filha dela, se encontrou com Jesus, faleceu num acidente, com 21 anos de idade, 21 anos de idade, faleceu num acidente de carro, mas tendo encontrado Jesus, porque essa mãe não desistiu. O Senhor descreveu a vida dela. Isso estou falando porque são histórias aqui. Eu estou contando a história dela. A sua história está aqui no meio também. Padre, o Senhor pregou para ela, dizendo para ela: tudo acontece na vida da gente por um propósito. Deus vai tirar um bem disso tudo. Então, minha filha, sua história está servindo de sustento para tanta gente. Sua luta não foi em vão. Se for só para converter uma pessoa aqui no meio, a vida da sua filha já valeu a pena. Amém? Louvado seja Deus. Ó vento. Ó vento impetuoso, Vem neste lugar. vem desse lugar.